Boa tarde, quarto anos. Espero que estejam todos bem. Bom, hoje a nossa aula ela vai ser gravada, né? Ela não vai ser ao vivo. Então, vamos começar. O livro de português ficou para casa, página 73. Só que o livro de português, a página 73, são respostas muito pessoais que eu tenho que corrigir junto com vocês, né? Porque era para vocês fazerem tirinha, né? E tinha um pequeno textinho também para vocês falarem o que vocês entenderam, de como se faz uma tirinha. Então, vai ficar para a próxima aula, vai ficar para a semana que vem. Então, agora a gente vai dar o dever de aula, que é o livro de história, o capítulo 14, na página 58. Como que a gente vai fazer? Eu não vou ler o texto, eu vou explicando o texto para vocês. E os exercícios vocês vão fazer em casa e a gente vai corrigir na nossa próxima aula também da semana que vem, na segunda-feira, tá? Então, vamos lá. O capítulo 14, página 58, tá? Agora a gente vai falar uma nova forma de produzir. A gente vai falar sobre os aspectos de produção de mercadoria. Como é que era essa produção de mercadoria no passado e como ela é atualmente, né? Aí aqui na abertura do capítulo nós temos um textinho que é Tecendo Histórias, que fala que é uma menininha, né, uma criança que ela conversa com a avó e depois ela conversa com a mãe sobre como que era a produção, né, antigamente, a produção de mercadorias antigamente, né? Que antigamente a produção de mercadorias elas eram mais manuais, né? Através do modo artesanal, né? Não tinha muitas máquinas, né? Não existia tantas indústrias, eram pouquíssimas, quase não tinha indústrias, e os trabalhos eram todos manuais, eram todos artesanais, feitos com a própria mão das pessoas. Antigamente as pessoas iam fazendo assim, cada um fazia nas suas casas, nas suas residências, né? Ia fazendo aos pouquinhos, eram trabalhos muito demorados. Por exemplo, se uma pessoa fosse confeccionar um sapato, né? Primeiro ela ia ter que fazer a sola, depois ela fazia o corpo do sapato, né? Depois os buraquinhos do cadastro. Então era um trabalho que demorava muito tempo, né? E era produzido pouco. Por exemplo, um sapato poderia levar um mês para ser produzido, né? E aí, aos poucos, foram introduzindo as indústrias, né? O modo industrial, e a coisa foi ficando muito mais fácil, né? Através do modo industrial, porque aí, através das máquinas, poderia ser produzido várias mercadorias, tudo ao mesmo tempo, né? E assim, um trabalho que é muito mais rápido, né? E poderiam ser feitas várias quantidades, né, de produtos, né? E agora eu vou lá para a página 60. Aqui a gente vai falar sobre produzindo objetos ao longo da história, tá? Atualmente a gente consegue encontrar aí sapato, roupa, eletrodoméstico, eletrônicos, tudo que a gente precisa a gente encontra nas lojas, né? Mas como que essas coisas são feitas? Como que esses produtos, essas mercadorias são feitas, né? Atualmente, essas mercadorias são feitas através da indústria, né? Com a Revolução Industrial que começou na Inglaterra no ano de 1760 e foi até 1850,
né? Ficou praticamente um século desse processo de industrialização sendo feito só na Inglaterra, tá? Praticamente um século. Depois ele foi se expandindo pelo mundo e aos poucos ele chegou aqui no Brasil. Ele chegou aqui no Brasil em 1860, tá? Mas apenas no ano de 1930, nosso país passou a ter mais fábricas, né? Que foi quando começou mesmo, né? O país a construir mais fábricas, a investir mais nesse setor, a comprar mais máquinas, né? E foi o que facilitou na nossa vida, né? Porque antigamente tudo era feito muito devagar, muito lentamente, né? Porque antigamente a produção ela era manufaturada, ou seja, era uma divisão de trabalho, né? Por exemplo, vou dar o exemplo de novo do sapato. Uma pessoa faz a sola, a outra pessoa faz o corpo do sapato, a outra pessoa faz o cadarço do sapato e assim por diante, né? E isso é produção manufaturada, né? Que cada pessoa vai fazendo um pouquinho. Nessa produção tinha assim alguns usos de máquinas, né? A gente até já estudou isso, mas máquinas pequenas, como máquina de costura, não era essa tecnologia, essas máquinas potentes que a gente tem hoje, né? E aí os trabalhos eram feitos assim. O trabalho também era muito demorado, né? Enquanto se fazia, por exemplo, um sapato em uma semana, hoje em dia se fazem 100 sapatos em um dia. Indústrias, né? Então, essa revolução industrial, né? A tecnologia foi muito importante para o desenvolvimento do nosso país, foi muito importante porque a gente, com o uso da tecnologia, a gente conseguiu fazer muitas coisas, né? A gente conseguiu construir muitas mercadorias, tudo de uma vez só, né? E essas indústrias, assim, elas começaram pequenas, né? Claro, né? E foram se aperfeiçoando, se modernizando aos pouquinhos. Não foi logo no início, em 1930, não foi feita aquela indústria de ponta. Não foi assim. Ela foi se modernizando aos poucos, né? Até porque o desenvolvimento da tecnologia também acontece aos poucos. Cada vez a gente vai construindo, descobrindo, fabricando mais coisas, né? E aí a gente vai agora... Estou fazendo com vocês, pessoal, um resumo do texto, mas esses textos vocês vão ler, fazer a leitura deles em casa, tá? São textos simples, são textos fáceis, são textos que a gente já debateu, né? Não o texto em si, mas a matéria em si. A gente já conhece essa matéria, a gente já estudou no livro 2, tá? Então, vocês vão fazer a leitura desses textos em casa e vão fazer os exercícios. Aí, aqui na página, vocês vão ler o texto da página 58, 59, 60, 61. Aí, na página 62 e 63, exercício. São exercícios muito simples, são exercícios muito fáceis. Nós temos os textos aqui para fazer as pesquisas, tá? E aí vamos aqui, mais um texto aqui, mais alguns textos aqui na página 64, né? Aí aqui a gente vai falar sobre a divisão do trabalho, né? Que dinamizou e otimizou muito, né? Esse processo de industrialização. Por quê?
Porque cada pessoa, hoje em dia, nas indústrias, cada pessoa fica responsável por um setor, né, nessa indústria. O que facilita muito na fabricação de um produto. Porque, por exemplo, se você vai fazer, como nós estudamos em geografia, né, se você vai fabricar um smartphone, por exemplo, né, aí nós temos uma indústria, ela fabrica tela, a outra indústria, ela fabrica a bateria, a outra indústria, ela fabrica a câmera, a outra indústria, ela fabrica o carregador, né? E aí depois essas peças, elas são unidas para formar um único produto, no caso aqui, que é o smartphone, tá? Então, essa divisão do trabalho também facilitou muito, porque se a indústria, ela fabrica, né, 100 telas de bateria, né, durante uma semana, mais ou menos, durante uma semana, a outra indústria, ela vai fabricar 100 baterias, a outra indústria vai fabricar 100 câmeras, a outra indústria vai fabricar 100 carregadores. Então, nós temos aí 100 celulares prontos para ir para o comércio para ser vendido, né? Então, facilitou muito, porque você imagina se hoje em dia fosse, né, um único lugar, uma única empresa fabricando a tela, fabricando a bateria, fabricando a câmera e fabricando o carregador de bateria. Demoraria muito mais para um celular ser feito, né? Porque são muito detalhezinhos, então demoraria muito mais. Então, essa divisão de trabalho facilitou muito as indústrias, o trabalho nas indústrias. E aqui na página 65 está falando um pouco sobre os trabalhos manuais, né? Porque a gente acha que esses trabalhos artesanais, esses trabalhos manuais não existem. Mas hoje em dia também existem esses trabalhos manuais. Aí aqui na página 65 a gente tem, por exemplo, aqui um vaso de cerâmica, que ele é todo feito à mão, né? Embaixo a gente tem entrelaçando palhas, né? É um trabalho feito com palhas, são objetos feitos de palhas, todo feito à mão também, um trabalho totalmente artesanal. E embaixo a gente tem fios que desenham, são trabalhos feitos também com fios, com tecidos feitos com linhas, né? E esses são alguns tipos de trabalhos manuais que existem até hoje, né? Nos dias de hoje. Aí na página 66, nós temos também um exercício para vocês fazerem, tá? É um exercício bem pequenininho também, não é difícil, tá? Então, vocês vão ficar para casa o exercício da página 62, da página 63 e da página 66. Só que vocês têm que ler todos os textos da página 58 até a página 66. Tá bom, pessoal? A gente se vê na próxima semana. Bom final de semana para vocês, bom descanso. Beijo, tchau, tchau.